espiritualmente a gente já é conectado diretamente com o nosso Criador, né? O nosso coração já está conectado. Então a gente não precisa dizer, ah, você não tem espírito, você não tem espiritualidade para isso, né? Não. Cada um nós temos, desde nascido já tem sua espiritualidade. Por isso que nós temos dois nomes. Então esse nome representa muito da espiritualidade. Se não estiver espírito, ou por exemplo, eu não tenho espírito, eu não vou ter nome. Mas tem uma espiritualidade assim tão forte em Deus que a gente crê em nosso coração. A gente não incentiva a pessoa, ah, vamos lá crer em Deus porque Ele vai te salvar. Não, porque cada um já tem o seu coração conectado diretamente com o nosso Criador. Então a gente sempre, por isso a oração ele sempre tem que estar na frente. Então a nossa oração é quando a gente vê, acreditando que nesse final da terra existe Deus. A gente não olha para cima, em cima não existe nada. Mas a gente sabe que existe. Então nosso Deus é aquele que que criou o ser humano, que criou o universo. Então a gente não acredita assim de estátua, os santos, né? Então cada um nós temos diz assim, se o Deus é o nosso Criador, acreditamos nele. Né? Então isso a gente tem. A gente tem na nossa mente, nos nossos corações, pessoas, né? A gente vê como pessoas ali. Nós temos pajé para isso, né? Que vocês mais conhecidos é o pajé, né? Então ele tem seus próprios benzedores, né? Eles são benzedores, eles são curandeiros, eles são que conversam espiritualmente, né? Então eles sempre estão coordenando, né? Que muitas das vezes nós indígenas pega doenças espiritualmente. Né? A gente não pega essa doença pelos ventos, né? Ventos lhe vê doença, pode ser febre, vai vir muitas coisas. Mas espiritualmente são difíceis de curar. Nós indígenas vai ser curado espiritualmente é só na casa de reza. Então por isso eles têm dentro de casa de reza um pajé que cuida, que benze, que conversa com Deus. Ele é um líder dentro como se fosse um pastor ou como se fosse uma papa dentro das. Então ele sempre coordenando para que as pessoas vai lá, pede para espiritualmente, né, ser curado, ou pede chá. Né? Então ele é para isso que ele existe. Olha, nós temos que se adaptar em modo geral, né? Porque a gente tem uns costumes diferenciados e outros também. Mas mesmo assim nós temos que se adaptar no mundo novo. Temos que conhecer a cada costume, a cada história, a cada cultura, para que podemos entender qual é o sentido deles, né? Então a gente também fala da nossa costume. Qual é a forma de a gente de viver nesse mundo, né? Então a gente temos que conversar, temos que conhecer, temos que conviver, para a gente poder entender qual é a realidade na vivência deles, né? Porque muitas das vezes a gente sabe, a gente fala, por exemplo, de outras etnias, a gente fala que são os de Amazônia, eles vivem bem do mato, mas muitas das vezes eles não estão lá, eles estão bem perto da cidade, ou muita na cidade. Então muitas das vezes isso acontece, como ser humano a gente fala, por exemplo aqui os não indígenas falam, lá os indígenas estão bem, porque tem água encanada, tem rede de luz, tem escola, então eles estão bem. Mas quando vem aqui, chega, qual é a forma que eles vão ver? Então muitas das vezes você tem que conviver, compreender e ouvir e olhar. Eu acredito que está melhorando, né? Que muitas das vezes a gente fala e muitas vezes a gente já conta qual é o modo de viver nosso, né? Acho que isso melhorou porque eu vejo que muitas das vezes crianças eles podem sair daqui, podem passar no qualquer potreiro, ou vai pescar passando na frente das casas. Eu acredito que melhorou sim,
Não é 100%, mas já ajuda algum lugar que já pode entender que os indígenas são assim. Então eu acredito que aos poucos vai melhorar ou vai ficar assim, mas tá reconhecendo um pouco, né? Sempre nossos mais velhos falam que hoje em dia os não indígenas eles fazem guerra por ganância. E a gente não. A gente quer viver em paz, quer se tranquilizar, quer natureza para nós, né? Conviver com nossos filhos, mostrar o nosso ensinamento. Acho que isso muitas das vezes meu pai fala para mim. Então, o encorajamento ele vem nesse sentido. Por isso que eu vejo assim, um conselho, eles têm que dar conselho e abrir a visão. Tem que abrir os olhos para nós mais jovens. Como é que podemos enfrentar? Se acontecer uma guerra, como é que vai sair? Então tudo isso já vem ensinando. Né? Entre a relação os jovens e os mais velhos são muito bons dentro das comunidades indígenas, né? Que na verdade hoje em dia o mais velho também já tem adaptado alguma tecnologia, né? Então daí eles já conversam assim, não faz isso, não faz aquilo. Então o respeito ele vai sempre caminhando nesse sentido, né? Então respeitando os mais velhos, porque tem mais experiências, né? Então os jovens começando a ter experiência, então esse sentido, o respeito ele sempre está dentro das comunidades indígenas, respeitando os mais velhos, também os mais velhos respeitando os jovens, né? Por ter experiência de outro mundo, né? De tecnologia, as palavras. Então muitas das coisas os mais jovens entendem mais do que os mais velhos. E os mais velhos entendem mais da costume, da antigamente, como é que o nosso costume é realidade, qual é a forma de viver hoje em dia para não perder nossa linguagem. Se é ensinamento coletivo, a gente aprende com todos, né? Que na verdade tem um jovem que fala da idade deles, como é que ele passou nesse sentido, então vai se aconselhando cada um, né? Por exemplo, eu passo outras coisas, ele passa outra coisa, já começando a juntar e espalhando para os jovens ouvirem, né? Dizendo, eu já passei nesse sentido e não é bom. Então vai assim por diante e vai dando conselho cada um, né? Então a gente tem aconselhamento em geral, né? Não só dos mais velhos. Os mais velhos falam da mais antiguidade, como é que aconteceu, né? Como é que a gente vai manter o nosso costume. Então vai esse sentido, então todo tem as suas falas, né, dentro das comunidades indígenas para os jovens, e não só para os jovens, para os adultos também.